Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu tô meio desanimado, né, com o YouTube aqui, né, mas o movimento de resistência, ele merece atenção, sim. E alguns assuntos merecem mais atenção do que o normal. Alguns acontecimentos merecem destaque, né, como o que está acontecendo hoje na Bolívia. A Bolívia está passando por um processo de golpe. Um golpe que foi concluído com sucesso. Apesar de ter recorrido a um plano B, mesmo assim, né, eles obtiveram, né, o resultado que eles queriam, que era derrubar o Evo Morales do poder para colocar um governo de direita lá. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. O que aconteceu na Bolívia é tipicamente um golpe muito bem armado. Não é algo espontâneo, algo legitimamente popular. Tem diferenças entre golpe de Estado, que é o que aconteceu na Bolívia, e revolução popular, que é o que alguns vão querer classificar para iludir você aqui na sua opinião. Não foi uma revolução popular que derrubou o Evo Morales. Revolução popular, né, que derruba um presidente, por exemplo, que derruba um governo, é algo sem a participação do próprio Estado. É uma revolta legítima popular. Não há presença de instituições públicas apoiando o povo. É o povo contra o sistema. Exatamente como ocorre no Chile, no Equador, hoje aí. Aconteceu também na Argentina um levante desse tipo, antes das eleições. O povo contra o sistema. E o sistema tem os seus recursos para se manter no poder. Usa a polícia, as forças armadas, a ilusão criada pela mídia em cima da opinião pública. E o que aconteceu na Bolívia é um golpe. Porque são instituições públicas que se voltam contra o poder. Que se voltam, por exemplo, contra o governo. Sabe, é uma insurgência interna. Isso é golpe de Estado. Geralmente acontece com a participação dos militares, as forças armadas. A gente tem aquela visão do golpe tradicional de sempre. Tanques nas ruas, generais, tropas invadindo. Mas pode ser um golpe, de Estado, por exemplo, democraticamente, como que aconteceu no impeachment da Dilma. Onde o Congresso e o Judiciário se voltaram contra o Executivo. Sabe? São instituições que fazem parte da estrutura de governo que se voltam contra o governo. Derrubam alguém que está na ordem ali, como por exemplo um presidente, um primeiro-ministro, e assumem o poder. Tudo dentro daquele mesmo processo que eu falei para vocês, da Operação Condor 2.0, que era tomar a América Latina através de um grande golpe, por trás de uma bandeira de direita, que na verdade era um golpe elitista, onde a elite vai voltar ao poder na América Latina forçadamente. Em alguns casos, eles vão optar pelo processo democrático, onde eles conseguem manipular o resultado das eleições, através de fake news, manipulação de opinião pública e coisas do tipo assim, criando aquela instabilidade política, crise social, para o povo se revoltar contra os governos e abraçar qualquer um que venha com uma solução mágica e que aponte um vilão para eles. Em alguns casos mais extremos, eles vão recorrer, por exemplo, a um golpe mais tradicional, mais clássico, com o apoio das Forças Armadas. Coisas que a gente não via, nem sombra por aqui, ultimamente, nos últimos anos, na América Latina, talvez em republiquetas lá da África do Sul ou em outros países
mais subdesenvolvidos, mas tá aqui, cara. É uma opção da Operação Condor. É o plano B dos caras. Se nada do que eles fizerem der certo para eles tomarem o poder, simulando, por exemplo, uma eleição, ou simulando, né, um movimento popular, eles partem para o extremo, que é um golpe militar. Foi exatamente isso que aconteceu na Bolívia agora. Notícia de última hora que todo mundo está destacando com certa urgência, e eu acho que merece urgência mesmo da sua atenção, é que o Evo Morales renunciou ao cargo de presidente da República lá da Bolívia. Depois de muita pressão, um grande movimento popular contra a sua reeleição, os militares deram um ultimato ao Evo Morales, os militares da cúpula, da Bolívia deram um ultimato ao Evo Morales e disseram para ele, ou você renuncia ou... E aí o Evo Morales não quis ver o ou, porque não tinha muita opção. Ele tinha que sair. E aí ele faz uma despedida honrosa em rede nacional de TV, anunciando a sua renúncia do cargo. Mas, cara, é um golpe. Só não colocaram os tanques nas ruas e não invadiram o palácio, mas também isso estava programado. Ou você duvida? Mas antes disso, o Evo Morales falou, vou sair fora. E com esse recurso de renunciar, e fazendo alguns acordos nos bastidores, ele tem tempo de pedir asilo em algum país, fora dos limites de poder da direita na América Latina, e sei lá, cara, continuar a sua luta, continuar a sua resistência. E é complicado, você falar sobre isso, cara, porque o Brasil passou a ponto disso também. Nas últimas eleições, se você tinha alguma dúvida de que os caras tinham esse plano B pro Brasil, cara, você é um idiota. Eu tentei alertar várias vezes aqui. Eles tinham até armado o discursinho antes da eleição, porque eles tinham dúvidas. Sim, a Operação Condor manipulando a opinião pública com muita fake news, muita celebridade aqui no Brasil, falando contra um partido de esquerda, a favor de um herói da direita. Mesmo assim, eles não tinham certeza do resultado. Então eles armaram, todo aquele alarmismo antes da eleição, lembra? Fraude nas urnas, o PT vai roubar, vai ter uma conspiração do Foro de São Paulo, os comunistas não vão sair do poder, não é a vontade do povo. A ideia era essa. O cenário de crise política, crise social, crise econômica já estava criado. Isso é um padrão na América Latina. Isso aí é para forçar um resultado favorável para ele nas eleições. Só que é o seguinte, nem sempre dá para ter certeza do resultado. Então eles criam esse cenário também de que caso eles não ganhassem na urna, no voto, na manipulação das eleições, eles iam partir para o extremo. Não precisou chegar a esse ponto aqui no Brasil, mas estava tudo armado, e você pode ter certeza disso. Os militares estavam a postos, caso o Bolsonaro não fosse anunciado como presidente do Brasil, após o término do segundo turno, eles iam dar um golpe, iam alegar fraude nas urnas, protestos, um movimento popular na rua, e em nome disso vamos recorrer ao artigo 142, sobre a Constituição, tem suspeitas, desconfianças, conspirações. Cara, não precisou, mas na Bolívia precisou, porque nem sempre dá para você manipular o resultado das eleições. É o que aconteceu, por exemplo, no Equador. No Equador eles não tinham certeza de que iam ganhar nas eleições. Então eles pegaram um infiltrado dentro da esquerda, porque o processo de manipulação depende muito de interação com rede social, acesso à internet, a mídia tradicional, celebridades que manipulam a opinião pública em seu apoio, trabalhando no golpe junto com você. Sabe? Isso depende muito da interação das pessoas com esses meios de comunicação, que é a forma que eles conseguem doutrinar, manipular a mente delas. E no Equador, ou na Bolívia, ou no Peru, não tem os mesmos recursos que eles têm, por exemplo, no Brasil. Cara, no Brasil é fácil manipular o povão. Lá não, lá é um pouco mais complicado, porque é um pouco mais rústico, um pouco mais atrasado esse processo ainda. Está em desenvolvimento essa interação do povo com a alienação de rede social, com internet e todo um sistema. Então, cara, como eles não têm certeza do resultado, eles têm que fazer outras ações. No Equador eles infiltraram o Lenin Moreno, um falso esquerda,
dentro do sistema, que assim que ganhou as eleições, voltou o país para a mão da direita. Ele ganhou como de esquerda, o Lenin Moreno, com apoio de partidos da esquerda. E depois que ganhou, ele foi lá e virou a puta do FMI e virou o caos que é hoje no Equador. E no caso da Bolívia, o Evo Morales, na boa, cara, eu vou falar do Evo Morales o seguinte, o Evo Morales não é santo não, tá? O Evo Morales estava aí ganhando seu 4º mandato, né, uma espécie de ditadura, né, do seu partido ou da sua ideologia do poder, né, já foge muito dos princípios da esquerda, de renovação, de mudança, de novas lideranças, né, os caras não abrem mão do poder. Então o Evo Morales faz parte daquela esquerda podre que eu já apontei para vocês aqui na América Latina, uma esquerda corrompida pelo poder, né, com ambição de controle, né, muitas vezes egocêntrica no processo, fascista na sua conduta política. Então tem o Evo Morales, tem os Kirchner na Argentina, você tem aqui o PT no Brasil, o Lenin Moreno, né, o falso esquerda no Equador, os Bachelet lá na questão lá do Chile. Não dá para confiar nessa esquerda elitista aí. E o Evo Morales, ele tentou ficar no poder fazendo essas alianças, né, se corrompendo, se tornando uma esquerda podre. Inclusive o Evo Morales fazendo esses acordos, né, com a velha política, em nome da governabilidade, assim como a Dilma fez aqui, uma espécie de pacto com o demônio, para permanecer um pouco mais no poder, cara, não tem, sabe, não tem vantagem, não tem um resultado positivo para você. A sua queda é evidente. Você pode permanecer, prorrogar um pouco mais, né, o seu tempo, né, no comando, mas vai cair. O Evo Morales caiu da mesma forma que a Dilma, fez o mesmo tipo de acordo, deixou os mesmos caras conspiradores ao seu lado, todo mundo armando contra ele, sabe? Foi tendo o seu poder enfraquecido, né, continuamente. Não adiantou o povo apoiar o Evo Morales nas urnas, né, porque o esquema já estava montado para a queda dele, para a substituição dele por alguém mais favorável. Não precisou passar por um processo de impeachment como a Dilma, né, mas estava tudo armado, né, para alguém ficar no lugar do Evo Morales. E aí você começa a observar quem é que está por trás. Porque quando a gente fala dessas conspirações, né, desse golpe, Operação Condor 2.0, envolvimento da CIA, interesses externos como dos Estados Unidos, né, e usando a bandeira da direita, mas que na verdade é a elite voltando ao poder, a gente tem que observar que é uma conspiração muito suja. Ao mesmo tempo é muito complexo, é confuso até para a gente entender quem está manipulando quem. Sabe, é tanta gente manipulando, né, nos bastidores ali, né, com aquela questão de cometer algumas ações para provocar certas reações, né, para ter uma certa consequência planejada. Sabe? Então é confuso, é muita gente atuando, muita gente, né, nas cordinhas ali, cara. Muita gente trabalhando exatamente nos bastidores, por trás das cortinas. Então às vezes a gente fica de fora, observando o que está acontecendo e fica meio confuso. E essa é uma das estratégias dos caras, para você não entender realmente quem está mandando no processo. Então você tem de um lado, na Bolívia, o Evo Morales, né, com a esquerda podre que eu falei para vocês, uma esquerda corrompida, né, na sede de ambição pelo poder. E do outro lado você tem o candidato derrotado nas urnas pelo Evo Morales, que nesse momento é o Carlos Mesa. Mas ele é uma espécie de Guaidó dentro, né, da Bolívia. É um fantochão controlado por outras pessoas. Uma delas, que está por trás desse Carlos Mesa e por trás da direita na Bolívia, é um cara chamado Luiz Fernando Camacho. Aí você começa a desenrolar quem é quem no processo, quem é do bem, quem é do mal, se é que dá para você jogar assim. Mas quem está do lado de quem? Esse Luiz Fernando Camacho tem o seu nome envolvido, né, em alguns grandes escândalos de corrupção, entre eles o Panama Papers, um grande esquema de lavagem de dinheiro, né, de alguns poderosos no poder na América Latina, cara. E isso é envolvimento com a CIA, com os Estados Unidos. É uma conspiração tão grande que a pessoa aqui no Brasil comum nem sabe, só ouve falar Panama Papers. É esquema de corrupção, eu sei, mas e aí? Ah, deve ter o PT no meio. Não, cara. Muita gente poderosa que talvez não tenha essa ligação diretamente com a esquerda como você imagina. Na verdade, é o que a gente chamava de direita no passado, a elite no poder. Os principais nomes do Brasil envolvidos com o Panama Papers, por exemplo, é a galera do PMDB e do PSDB. E assim foi pela América Latina inteira, dos envolvidos no processo.
lavagem de dinheiro, firmas fantasmas, né? Tudo isso patrocinado pela CIA. Isso é evidente. Todo mundo que sabe do processo sabe como funcionava, quem estava por trás. E lá na Bolívia, o principal nome era justamente Luiz Fernando Camacho, que é o cara que apoia o Carlos Mesa a dar o golpe no Evo Morales. O golpe ele vinha muito bem armado dentro da Bolívia. Como eu falei para vocês, era um plano B, né, já armado no esquema, esperando só o resultado das eleições. Eu fico até meio chateado de não ter falado sobre isso com vocês antes, né, de acontecer agora, né, da renúncia do Evo Morales e o golpe militar. Porque, cara, era evidente, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, ou pelo menos que havia essa possibilidade. Porque já vinha sendo denunciado há meses essa armação, essa conspiração. Inclusive, antes das eleições da Bolívia, eu ia gravar um vídeo para vocês falando de uma denúncia gravíssima em alguns sites, né, aqui pela internet, aqui sites, né, de conteúdo alternativo, que ficam abaixo daquele nível, né, que a gente sempre está vendo, de fórum, não sei o que lá, economia, G1, UOL, né, são sites um pouco mais especializados, né, onde a galera às vezes não dá muito valor no conteúdo, mas tem algumas diretrizes, alguns princípios que você tem que observar, né, alguns detalhes de notícia que você vai juntando as coisas. E lá já dizia, a CIA estava armando um golpe no estilo bem mais tradicional na Bolívia, caso o Evo Morales continuasse no poder. Porque o Evo Morales, por exemplo, recentemente tinha feito um acordo com o Putin. Eu acho que esse acordo entre o Putin e o Evo Morales para a construção, né, de uma usina nuclear dentro da Bolívia, cara, foi a gota d'água. Quem estava por trás, né, da Operação Condor do setor Bolívia, né, no local Bolívia, falou, pô, não dá para esperar. Se o Evo Morales ganhar e o Putin continuar tendo influência dentro da Bolívia, o processo vai ficar louco aqui. Eu falei para vocês sobre Evo Morales e Putin em um vídeo anterior. Eu acho que isso aí foi a gota d'água, né? Foi, né, a facada nas costas de quem estava achando que dava para esperar um processo democrático legítimo na Bolívia. Então a conspiração já estava armada, cara. A CIA estava patrocinando grupos de extrema-direita, né, bem orientados, inclusive com suporte, né, até de militar dentro da Bolívia. Né, são grupos de extrema-direita que ficam falando em nome de extremismo evangélico. Sim, lideranças evangélicas por trás da extrema-direita dentro da Bolívia, assim como acontece no Brasil. Né, adotando aquelas bandeiras de nacionalismo, patriotismo, né, de valores conservadores, a mesma bobagem fascista que tem aqui no Brasil. Só que na Bolívia o negócio estava um pouco mais radical, eu acho. Né, inclusive esses grupos fascistas conseguiram infiltrar membros dentro dos grupos de esquerda, né, para identificar quem é quem, né, para que depois do golpe, né, venha o processo de perseguição, né, o AI-5 na Bolívia. E é o que vai acontecer agora, cara. Quem for da resistência legítima e não aceitar esse golpe na Bolívia, vai sofrer, porque já está todo mundo identificado, assim como acontece aqui no Brasil. Com você que segue meu canal e gosta do meu conteúdo, você está sendo monitorado, cara. Se esse processo acontecer aqui no Brasil, e não se surpreenda, não fique, né, achando que não vai acontecer aqui, isso está armado aqui no Brasil também. Caso essas revoltas populares, né, venham para o Brasil, você já viu o Bolsonaro falando sobre colocar as Forças Armadas para manter a ordem, você já viu o Eduardo Bolsonaro falando de AI-5, os generais brasileiros falando sobre, né, um autogolpe para manter a ordem, controlar o caos. E aí já ficam criando aquela conspiração, é o Foro de São Paulo, os comunistas, os marxistas. Isso é para conquistar o apoio popular em ações ilegítimas da parte deles, tá? Exatamente o que está acontecendo na Bolívia hoje. Vai ter o apagão, como é tradicional, o apagão de rede, né, que é para controlar as informações. Já tem a censura estabelecida na mídia da Bolívia. O Evo Morales tinha perdido o controle, inclusive sobre a mídia. Ou seja, o setor de informação que manipula a opinião pública já estava sob o controle da extrema-direita. Isso ajuda muito a mobilizar apoio popular, principalmente do gado mais alienado, né, que vai, né, no embalo das fake news, que vai no embalo das celebridades de momento, que vai no embalo das grandes redes de TV. Vai ter o apagão de internet com as informações verdadeiras e alternativas. E aí eles vão selecionar, vai ser uma grande censura de rede de comunicação, que já ocorre hoje no Equador e no Chile.
que é para ninguém saber o que realmente está acontecendo. Cara, presta atenção. Da mesma forma como pode acontecer no Brasil, essas revoltas populares que tem hoje, né, mais evidenciadas no Chile ou, por exemplo, no Equador, né, e você vê que os governos, tanto no Chile como no Equador, estão recuando, né, de ser uma puta internacional, do neoliberalismo, da direita no poder, é um recuo falso, cara. É um recuo momentâneo, né, para tentar baixar um pouco da pressão popular. O governo disse que vai consertar, vou fazer pelo povo, reconheço meus erros. Isso é mentira. Assim que eles conseguirem se reorganizar contra esse levante popular, eles vão dar o golpe do apagão de informação, que é para ninguém internamente saber o que está acontecendo e ninguém externamente acompanhar o processo. A perseguição já existe descaradamente no Equador e no Chile. Policiais estão perseguindo líderes de esquerda, líderes populares, que é para controlar o processo. Não vão recuar, como eles dizem, é um falso recuo. E aqui no Brasil o processo é o mesmo, porque eles são orientados pelas mesmas pessoas. O suporte desse golpe é o mesmo, é financiado pela CIA. Existe um padrão, uma agenda a ser cumprida, cara. Inclusive tem lá, né, alguns recursos de reação, caso alguma coisa dê errado. Como, por exemplo, uma revolta popular, né, como, por exemplo, um levante, ou um resultado desfavorável nas urnas. Então, presta atenção no que está acontecendo na Bolívia, porque já estava armado isso daí. Eu sinto muito de não ter falado isso antes, porque seria mais um vídeo que alguém ia chegar aqui agora, né, eu falando sobre o golpe na Bolívia, e você ia dizer assim, porra, você falou meses atrás, cidadão X. Dias atrás, aí antes da eleição da Bolívia, você publicou esse vídeo falando sobre isso e tal. E eu não fiz, cara. Infelizmente eu não fiz. Né? Fico chateado comigo aqui de não ter dado essa atenção que merecia a situação. Né? Mas o Evo Morales também caiu nesse mesmo golpe. Acreditou que dá para viver de acordos, de alianças. Não dá para se aliar a fascistas. Não dá para confiar nessa Operação Condor 2.0. Os caras não têm limites na sua ambição de poder e controle. Vão derrubar e vão atropelar todo mundo que seja um obstáculo aos esquemas deles, cara. Inclusive aqui no Brasil. Mas a gente conversa mais sobre isso aí. Vamos acompanhar na Bolívia, né, os mercenários militares que deram um golpe, porque é um golpe, não se engane, né, com a renúncia do Evo Morales. É um golpe. O Evo Morales renunciou porque não tinha outra opção. Mas aqui no Brasil o esquema está armado no mesmo sentido, tá? É tudo o mesmo padrão, é uma grande agenda aplicada em todas essas nações. Valeu!